Bom dia, Pai, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa quinta-feira, por intermédio da palavra dEle, e deixe direcionamento ao coração dos irmãos. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo e se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente, os padrões dessa plataforma aqui do YouTube. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, a palavra vai dizer assim: E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, o texto aqui ele fala, em Atos 3, de um dos primeiros milagres dos apóstolos, que foi após Jesus ressuscitar e ascender aos céus. Pedro e João eles subiam ao templo para orar e se depararam ali com um homem aleijado. Costumava ali esse homem se assentar à porta do templo, a porta conhecida como Porta Formosa, e ficava ali mendigando, pedindo esmolas. E esse homem tinha uma situação muito peculiar, porque ele vivenciava a adoração das pessoas que iam ao templo para adorar, mas ele mesmo não podia fazê-lo, ele não podia entrar dentro do templo, e adorava à distância. Estava próximo fisicamente, mas espiritualmente ele não tinha acesso à presença de Deus. Ele colocava ali, mas aguardava diariamente recursos materiais, aguardava diariamente uma solução para a sua situação financeira de dificuldade por conta da sua condição física, Ele ficava ali mendigando, aguardando esmolas, E a palavra vai dizer que esses dois apóstolos eles vão até o templo orar, e que Deus ele claramente desejava dar àquele homem algo maior: cura, restauração, salvação. Pedro, movido pelo Espírito Santo, vira para esse homem e diz: olha, nós não temos prata e nem ouro, nós não possuímos riquezas materiais, mas temos algo muito mais valioso, de muito mais valor: o poder do nome de Jesus. E essa palavra de Pedro, esse poder do nome de Jesus foi a chave mestra e deu àquele homem o acesso, porta da graça. E essa história, assim, quando nós paramos para meditar, trazemos para a nossa vida, nos ensina que o que tem maior valor não é o físico, irmãos. E eu sei que o físico, o material, o momentâneo, as coisas dessa vida é o que costumam encher aí as igrejas, Mas o espiritual, esse é o maior tesouro. Aquele homem necessitava muito mais do que esmola. O que ele queria era esmola. E muitas vezes o que nós carregamos no nosso coração, o que nos motiva a buscar a presença, o que nos motiva a entrar na igreja, abrir aqui a rede social e ver um vídeo no YouTube, enfim, a buscar a presença de Deus, a ouvir de Deus alguma palavra de contentamento, de esperança, o que nos motiva, sincero, são esmolas. É muito pouco perto daquilo que o Senhor realmente tem para nós, perto daquilo que o Senhor realmente pode nos proporcionar. Então, a chave autêntica que nos concede o acesso à presença divina, aquilo que é o reino espiritual, que nos concede o acesso, é a busca. Pedro e Tiago eles vão dizer: não tenho prata e nem ouro. O verdadeiro tesouro não é dessa terra. Eles carregavam algo muito maior, que era capaz de transformar completamente a vida daquele homem. O que o Senhor tem para nós é algo muito maior, que pode completamente, de maneira completa, mudar a nossa vida, transformar. Não é apenas solução material, prosperidade, bens, soluções terrenas. Deus tem algo muito superior. O que temos buscado em nossas vidas? Pedro vira para aquele homem e fala: o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro tinha o quê? As chaves do reino. Mateus capítulo 16, versículo 19, o Senhor Jesus disse: eu te darei as chaves do reino. E não é uma chave física, não é porque Pedro é o porteiro do céu, ele está lá no céu, quem chega ele vai: olha, eu sou o porteiro, deixa eu abrir aqui a porta do céu. Não é nada disso. O que Pedro possuía eram as palavras
de vida eterna que o Senhor entregou a ele. Quando Jesus está ali diante de uma multidão, Jesus vem com um discurso difícil, falando: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E como os judeus possuíam várias restrições sobre os alimentos devido à lei mosaica, eles viram e falaram: rapaz, que coisa estranha, comer da minha carne, beber do meu sangue. E a palavra vai dizer que muitos foram embora. A multidão se apartou de Jesus. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Vocês também querem se retirar? Porque não entenderam a palavra, o que eu estou dizendo? Jesus estava falando sobre comunhão, ele não está falando sobre canibalismo. Não era comer da carne e beber do sangue, literalmente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando de comunhão, de ter parte com Ele, de ser um só com Ele. Ele fala para os seus discípulos: vocês também querem se retirar como a multidão? E aí Pedro toma a palavra e ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, o Pedro que confessa que não tem para onde ir, e só o Senhor tem a palavra de vida eterna, ele recebeu aquela palavra de vida eterna. Lá na frente ele recebe. No mar da Galileia, quando Jesus vai até ele, e ali amarra as pontas soltas de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus dá a ele. Jesus fala: olha, tu te guiavas, mas agora outro te guiará, que é o Espírito Santo. E aí Pedro vira, aqui já nesse episódio do coxo, na porta formosa desse paralítico, e ele fala: olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que nós temos carregado, o que nós temos para dar, porque nós só podemos entregar às pessoas aquilo que temos. Você só pode dar aquilo que está dentro de você. Não tem como você tirar, extrair de um limoeiro uma acerola. Não tem como você tirar de um pé de caju uma manga. Cada um só pode dar o que tem, o fruto que tem. Ele fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que ele tinha eram as palavras da salvação. O que ele tinha era uma vida transbordante da presença de Deus. O que ele tinha era a chave do reino, e a chave do reino era viver o Evangelho, era ter uma experiência com Deus, era compartilhar uma mensagem que transforma vidas. Isso nós temos, irmãos. E se você não tem, é o que Deus quer te dar. É essa chave que nos dá acesso e que dá acesso aos necessitados que estão ao nosso redor. Olha que ironia. Aquele paralítico estava ali, ó, dia após dia, diante da porta formosa, mas não podia entrar. Estava perto, mas ainda fora da presença de Deus. Hoje, devido a tudo que vivemos, tudo que conhecemos, o homem vive perto e longe ao mesmo tempo da presença de Deus. O homem vive perto e longe do acesso. Perto porque tem Bíblia, perto porque vai à igreja, perto porque gosta de louvores, perto porque todo mundo hoje fala da palavra de Deus, todo mundo ora, né? Perto, está tão perto. Você chegou tão perto, quem viu The Chosen aí sabe do que eu estou falando, né? Perto. A religião, coração, desejo de Deus está perto da porta formosa, mas está distante da presença de Deus. A deformidade daquele homem impedia que ele acessasse o templo. A palavra, a lei dizia, a lei mosaica, que qualquer pessoa com qualquer tipo de deformidade não podia entrar dentro do templo. O que nos impede de acessar a presença de Deus é o nosso pecado. Alan, então vou aceitar Jesus e vou deixar de ser pecador? Não. O pecado nos tira o acesso. Quando cremos no Senhor, quando aceitamos o poder de Deus transformando nossas vidas, nós voltamos a ter acesso. E aí, espiritualmente falando, continuamos pecadores, mas não mais coxos, mas não mais paralíticos, aleijados, espiritualmente falando. Então, aquele homem estava perto, mas longe. Estava perto da porta formosa. Mas o que ele viu ali naquele dia foi uma outra porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
Entrará, sairá e achará pastagem. A porta formosa era um símbolo da beleza, da grandiosidade, da religião judaica. Mas só Jesus poderia dar àquele coxo o verdadeiro acesso à presença de Deus. Não é a igreja, não é a denominação, melhor dizendo, não é o irmãozinho do YouTube, não é a oração poderosa do profeta, da profetisa, não. Isso é a porta formosa. Isso é muito bonito de ver. É a porta formosa. Mas o que nos dá acesso à presença de Deus é o agir do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo em nós, que nos possibilita de acessarmos a porta da salvação, que é o Senhor. A porta que nos leva ao Pai, o caminho, a verdade e a vida, que nos dá acesso, o único caminho que nos dá acesso ao Pai. Então, quando Pedro ele declara o nome de Jesus, né, já ali apontando para quem realmente importa, que é Cristo, né? Quantas pessoas hoje, irmãos, estão à porta, mas sem acesso verdadeiro a Deus? Quantos de nós, talvez hoje você que esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã, esteja à porta? Hoje, dia 30 de 1, à porta, conhece tudo de Bíblia. Todo dia está aqui no canal de manhã, de noite também. Todo dia vai para a igreja. Nós somos assim. Às vezes estamos à porta, mas não estamos acessando. O que eles deram ali àquele coxo é a oportunidade de um novo começo. Ela vai dizer que ele saltando se pôs de pé. A gente fala, levanta, toma tua cama e anda. Saltando-se, se pôs de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora aquele homem podia entrar no templo e adorar a Deus de verdade. Não estaria mais do lado de fora. Ele foi transformado e teve livre acesso ao Pai. É esse o poder do Evangelho de Cristo, nos transformar para que possamos acessar e não nos aprisionar para que possa de nós tirar algo. Não. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos dá acesso ao Senhor. E aí, irmão, irmã, tudo que você precisa, e eu sei que você precisa de muita coisa, eu também preciso, eu sei disso, tá? Tenho também as minhas demandas, as minhas lutas, as minhas adversidades. Estou em propósito, estou em campanha, estou na batalha também. Eu sei que a nossa vida é uma vida de batalha, é uma vida de guerras, né? Mas para que possamos vencer essas batalhas, vencer essas guerras, a primeira coisa que precisamos é acessar. E se você é um coxo que vive de esmola, seja lá que tipo de esmola for, se você vive à porta, do lado de fora, você não vai vencer essa batalha. Você não vai vencer essa guerra no seu lar, na sua saúde, no seu emocional, sentimental, no seu profissional, físico, financeiro. Não vai. Hoje, muitos não conseguem vencer suas guerras porque estão do lado de fora. Estão à porta formosa, do lado de fora, de frente da porta, mendigando, buscando, pedindo, suplicando, voltados, focados para essa vida, para coisas dessa terra, para esmolas. Não tem problema nenhum buscar Deus para esse mundo. O problema é quando buscamos a Deus apenas para esse mundo. Só que o Senhor, a gente finalizar aqui, Ele hoje dá acesso à presença dEle. Não para te dar esmola, mas te dar plenitude, para te dar algo grandioso, para te abençoar todas as áreas da sua vida, todas essas batalhas que você tem enfrentado. Você só alcançará a vitória mediante o acesso. Deus te dá acesso. Bom, fica na paz. Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.